A graça e a paz, amados. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Estamos aqui mais uma vez. É o nosso 10º dia, né? Em nome de Jesus. Estamos começando. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos finalizando a nossa campanha. Amanhã é o 11º e domingo o nosso 12º dia. Em nome de Jesus. Amém? Você que entrou nessa campanha, você que se propôs a conhecer um pouco mais da palavra de Deus, de palavras de sabedoria, palavras de ensino. Se você empenhar a sua vida, meu amado, nessas orientações, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, amém? Louvado seja Deus para você, você que está entrando aí ao vivo, em nome de Jesus, amém? Quero orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, diante de Ti, ó Pai, nós colocamos a nossa vida para que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha falar conosco nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Estamos aqui, ó Pai, para mais uma vez dependermos de Ti, ó Pai, de tudo aquilo que nós vamos falar, ó Pai, em nome de Jesus. Que não seja a minha fala, mas seja a direção, Senhor Deus, do Teu coração, para que possamos, Senhor Deus, romper, para que possamos, Senhor Deus, vencer, para que a gente possa entregar o governo da nossa vida nas Tuas mãos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus, o sangue do Cordeiro, na tua vida, na vida da tua família, que Deus nos proteja nesses dias, em nome de Jesus, amém? Amados, como nós temos falado, hoje nós vamos falar de honra. Então, cada dia Deus tem dado uma palavra ao nosso coração, são 12 assuntos, 12 temas, 12 palavras, onde Deus ele está te direcionando, amado, para que você viva um 2021 de glória, de bênção, debaixo do governo de Deus. São palavras que nos ensinam algo a respeito do governo de Deus. E quando nós colocamos o nosso governo, o governo de Deus, ou colocamos a nossa vida sendo direcionada pelo governo de Deus, as coisas vão acontecer em nome de Jesus, amém? É um ano de redirecionamento, Deus está nos posicionando, amado. Deus está te posicionando, Deus quer posicionar a tua vida, na vontade dEle, em nome de Jesus, amém? E para nós, iniciarmos, eu quero ler um texto, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Eu gosto muito desse versículo e é algo que eu tento aplicar na minha vida, mano. Que diz o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Ontem, o irmão Erivaldo falou sobre humildade, amado. Então, estudamos um pouquinho sobre humildade ontem. E no livro de Provérbios, amado, tem um texto, que é Provérbios 15:33, que diz assim, que o temor do Senhor é a instrução de sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Então, ontem nós ouvimos falar um pouco sobre humildade. A humildade, amado, ela precede a honra. Então, por isso que nós falamos da humildade ontem, porque a humildade ela vem antes da honra. Porque se eu não for uma pessoa humilde, amado, eu não aprendo a dar honra. Eu não aprendo a honrar as pessoas e, acima de tudo, eu não recebo honra. E o que nós vamos falar aqui hoje um pouquinho é sobre isso. Então, que honra é essa, amado? A palavra de Deus, ela nos ensina que honra, do hebraico, é uma palavra que se chama kavod, mas qual é o significado da palavra honra? Ele é pesar, é uma palavra que significa pesar, importante, importância, significa glorioso, significa dar valor,
Então, né, se nós formos, né, definir honra para nós, então honra é o sentido de avaliar corretamente para dar a devida importância. Então, eu avalio, né, corretamente uma situação, uma pessoa, um momento, e aí eu dou a devida importância para aquilo. Isso é honra, mano. Isso é honrar. Né? Então, quando eu estou honrando alguém, mano, né, ou honrando uma situação, eu estou dando o devido valor, né, para aquela pessoa ou para aquela situação. Então, quando nós lemos o texto lá, honra teu pai e tua mãe, amado, nós vamos ver que esse texto que nós pegamos aqui como exemplo, né, a Bíblia ela está cheia de outros textos falando de honra, mas aqui ela está trazendo algo, né, ao nosso coração, de que é algo extremamente, né, importante, extremamente, né, necessário na nossa vida, amado, porque honrar pai é um mandamento que abrange vários sentidos, ou todos aqueles sentidos de bondade na nossa vida, de ajuda material, de ajuda financeira, de respeito, de obediência, né, aos pais. Então, é algo assim muito forte, amado, quando nós falamos de honra. Por isso que eu peguei esse versículo chave, porque é algo que eu procuro aplicar na minha vida. Honrar meu pai, minha mãe, né, já está com o Senhor, partiu, né, e já está lá descansando com o pai, mas, né, meu pai ainda está aí, vivo, né, firme lá, forte, e nós honramos ele em todo o tempo que eu tenho oportunidade de falar do meu pai, eu honro a vida deles, porque eu sempre disse que meu pai e minha mãe são pessoas muito simples, né, pessoas muito simples, humildes mesmo, mas muito simples, de um coração grande, tremendo, né? E aí, honrá-los, né, para mim é algo, né, extremamente importante, amado, porque desde criança, mesmo antes de me converter a Jesus Cristo, né, a ser um declarante de Cristo na minha vida, eu já tinha isso no meu coração, né, e eu creio que meus irmãos também, né, falando nisso, né, Deus abençoe a vida do meu irmão, fez aniversário hoje, Deus abençoe, louvado seja Deus, né, a vida do José Cláudio. Então, amados, o que acontece, né? Então, esse sentido, né, é dando valor para aquela pessoa. Então, a desonra, o que eu estou fazendo quando uma pessoa desonra? Ela está desvalorizando aquela pessoa ou aquela situação. Quer dizer, às vezes ela nem avalia direito, às vezes ela nem pensa direito, mas da mesma forma que eu honro, né, que a honra é dar o devido valor, a desonra é desvalorizar uma situação. E às vezes eu desvalorizo situações, eu desvalorizo pessoas sem saber da história daquela pessoa, sem conhecer, né, o que está passando por ela. E infelizmente, amado, por isso que a humildade vem antes, porque se a pessoa não for humilde, ela não honra, amado. Pessoas que não dão honra é porque elas não aprenderam a ser humildes. Talvez alguns até me critiquem por isso, mas é a verdade da palavra de Deus, amado. Se a pessoa não for humilde, ela não vai aprender a honrar. Então, primeiro vem a humildade, depois vem a honra. Então, isso é importante, né, você entender, amado. Por quê? Porque isso vai fazer diferença lá na frente na história. Pare para pensar, né? Vamos pensar nos mandamentos, né, ou os chamados 10 mandamentos, né? Se nós formos lá, né, no livro de Êxodo também, né, no mesmo livro, no livro de Êxodo, no capítulo 20, um pouquinho para frente do versículo que nós lemos, que é o 12, né, que a palavra de Deus ela vai falar para honrar pai e mãe, na sequência ele vai começar a falar, né, sobre os mandamentos. E aí ele vai falar, não matarás, não adulterarás, e vai começar a falar. Mas se nós voltarmos lá no começo, então qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento, amado? Então, Êxodo 20, né? Se nós começarmos a ler aí e retornar, nós vamos ver o seguinte, que quando eu falo desses mandamentos, o primeiro mandamento, Deus ele diz assim, olha, não terá outros deuses diante de mim. Então, Deus está falando, né, para o povo, falar assim, olha, vocês não terão outros deuses diante de mim. Ou seja, o Senhor é meu único Deus. Então, entendendo isso, amado, nós vamos ver o seguinte, que os mandamentos, né, os chamados 10 mandamentos lá, nós podemos dividir eles em dois grupos, né? Os primeiros 4 mandamentos, ele fala do meu relacionamento com Deus, sabe? É o meu relacionamento com Deus. Então, se nós voltarmos lá na história, né, se nós voltarmos lá na Bíblia,
E nós vamos ver que ele fala assim, então qual é o primeiro mandamento? O Senhor é meu único Deus, né? Não terá outros deuses. O segundo mandamento, não farás para ti nenhum ídolo para adorar. Terceiro mandamento, não tomarás o nome de Deus em vão. Quarto mandamento, guardarás o sétimo dia para Deus e não trabalharás nesse dia, ou seja, o dia do descanso. Esses quatro, né, primeiros mandamentos, ele fala do meu relacionamento com Deus. É eu e Deus. Aqui é só eu e Deus. Mas os outros mandamentos, amados, os outros 6 mandamentos, ele fala do meu relacionamento com pessoas. Então, primeiro ele trata, né, do meu relacionamento com o Pai, com Deus, e agora ele trata do meu relacionamento com as pessoas. E qual é o primeiro mandamento que começa, né, ou seja, né, o quinto, né, na realidade, desse segundo grupo? Honra teu pai e tua mãe. Então existe uma importância, amado, na honra. Existe, né, um valor muito grande na honra. E quando nós estudamos, né, a palavra de Deus, aí você pode falar assim, puxa, pastor, vai falar o resto dos 6? Então eu falo, vai, honra teu pai e tua mãe. 6, não matarás. 7, não adulterarás. 8, não furtarás. 9, não darás falso testemunho. E 10, não cobiçará, né, o que pertence ao outro. Então esses são os 10 mandamentos, mas fica para um outro momento. Então, mas o que Deus está ensinando a gente aqui? Ele está ensinando o seguinte, que existe duas situações. Uma, né, é a honra, é você entender a honra. A honra é você poder avaliar, é poder você valorizar ou dar o devido valor a uma pessoa, a uma situação. E aqui Deus está nos ensinando alguma coisa. Então, o quinto mandamento, né, que é relacionado a pessoas, qual é ele? Honra teu pai e tua mãe. Então, olha só que magnífico, amado, que coisa maravilhosa na palavra de Deus, porque aqui nós vemos, né, a honra na nossa casa, porque começa na nossa casa. Né? A honra se aprende em casa. Então, guarde isso no seu coração, amado. Honra você não vai aprender numa escola, honra você não vai aprender, né, em muitos outros lugares, mas honra se aprende em casa. Por quê? Porque a primeira pessoa a ser honrada tem que ser meu pai e minha mãe. Então, é difícil nos tempos de hoje, talvez eu falaria isso, amado, porque, né, como eu disse, nós não estamos avaliando a condição da vida de ninguém e de nenhuma pessoa, mas a Bíblia, ela nos deixa claro que a honra tem que ser para os nossos pais. Ah, mas meu pai, minha mãe fez isso, fez aquilo. Amado, entrega a tua vida ao Senhor, coloca teu coração nele, busca, né, o governo de Deus na sua vida e você vai ver o que a honra é capaz de mudar a história da tua vida. O amor de Deus, quando entrar na tua vida, ele vai transformar toda essa tristeza, essa angústia, essa desilusão, sabe? Tudo que aconteceu na sua vida no passado, ele vai ficar para trás, porque Cristo vai fazer nova todas as coisas na sua vida, amado. Mas vamos voltar aqui, né? Então, honra se aprende em casa. Por que se aprende em casa? Então, olha só, né? O seu sistema de valores, amado, né? A sua maneira de avaliar, de apreciar, sabe, de você estar ligado naquilo ou, né, numa outra coisa, aquilo que você, né, ouve na sua casa, aquilo que você convive, né, aquilo que você valoriza na sua casa, no seu meio onde você está vivendo ali, aquilo que você valoriza ou desvaloriza, né, você valoriza ou desvaloriza algumas coisas, né, ou pessoas até, então, ou situações, ou seja, né, você tem uma situação, você aprende aonde? Na sua casa, mano. Então, né, você, né, e aí vem um grande alerta para você pai e você mãe, né? Tome muito cuidado com o seu sistema de honra dentro de casa. Então, aprenda, né, a ensinar seus filhos a honrar, a dar honra a quem merece honra, mano. Então, por quê? Porque vivemos numa sociedade, né, onde as coisas acontecem muito rápida hoje, muito rápido. É muito rápido, né? Nós sabemos disso. Estamos numa velocidade incrível, né, de fatos e acontecimentos. E talvez você não tenha tempo, às vezes, de você ensinar o seu filho. E seu filho, ele vai aprender a honrar as pessoas quando você honrar as pessoas na frente dele, amado. Sabe, quando você dá devido a honra, né, ao seu parceiro, à sua parceira, né, ao seu esposo e esposa, né, a seu filho, a seu amigo, a seu pastor, a seu líder religioso, a seu chefe, você entendeu, amado? É qualquer pessoa que esteja numa posição de autoridade, né, acima de você em determinado momento. Então, a honra a Deus acima de todas as coisas, né, lógico. Então, quando você aprende, amado, a dar honra, quando você vive essa honra, né,
dentro, né, da sua casa, então você vai aprender isso, é o seu dia a dia, a criança vai aprendendo isso. Então, por isso, pai, tome cuidado, né, com o seu sistema de honra, né? Então, honre as pessoas que têm que ser honradas. Segunda coisa, a honra está ligada ao favor e graça, né? Então, olha só o que nós encontramos no texto. Por quê? Porque, amado, quando eu estou honrado, né, logo em seguida vem a graça de Deus. Então, por quê? Porque isso está prometido na palavra de Deus, amado. Isso é promessa. Honra, né? Você honra para que aconteça isso? Não, mas isso é automático. Então, é muito interessante isso, quando a consequência, né, de honrar. Veja só o que diz, né, o texto que nós lemos, né, novamente. Honra teu pai e tua mãe, né, Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra do Senhor, que teu Deus te dá. Amém? Aleluia. Então, eu vou ter dias longos na minha vida, amado. Eu vou ter dias longos, né? Eu costumo brincar que eu vou passar dos 100 anos, né? Amém? Então, alguns não acreditam, mas eu ainda acredito nisso. Amém? Louvado seja Deus. Por quê, amado? Porque eu honro meus pais. Eu sempre dei honra para meus pais, sempre honrei eles, sempre os tive, né, como os meus maiores, né, mentores de vida, amado, porque é na vida simples que se aprende a viver, é que se aprende a ser humilde, é que se aprende a ser honesto. Amado, meu pai sempre foi muito honesto, minha mãe sempre muito honesta, muito... Então, sabe, essas coisas são valores, amado, que talvez hoje se percam nesse mundo tão ligeiro que nós temos, sabe, nesse mundo tão maluco que nós vivemos, né, numa velocidade aí tremenda, e às vezes a gente acaba perdendo alguns valores, amado. Esse tempo de pandemia, nós já falamos isso, talvez Deus colocou você dentro da tua casa para você reaprender algumas coisas que lá do passado, amado, sabe? De você sentar com uma pessoa, né, que tem um conhecimento, ou que tem uma sabedoria. Eu digo que a coisa que eu mais gostava de fazer antigamente era sentar com meu avô e ouvir as histórias que ele tinha que contar. Por mais que eu soubesse que as histórias talvez não fossem tão verdadeiras assim. Hoje, né, eu concluo dessa forma, mas, sabe, eu tinha prazer de ouvir meu avô contar as histórias, né? Então, por que, amado? Porque a gente dava honra para ele e ele contava, né, e aquilo, né, nos empolgava, amado. Mas hoje parece que é muito difícil. Sabe por quê? Porque eu coloco meu filho na frente da televisão, eu coloco meu filho na frente de um tablet, na frente de um celular, e pronto, acabou. E aí alguém vai ensinar meu filho, e aí eu perco, amado, essa essência, sabe? É a essência. Não estou dizendo que você não pode ter, não pode fazer, não é isso, mas é a essência, amado. E aí aqui a palavra de Deus diz assim que nós vamos ter longos dias. Então eu quero ter longos dias, porque eu continuo honrando meus pais. Amém? A segunda coisa, a outra coisa é o seguinte: o apóstolo Paulo, amado, ele viu tão interessante essa palavra, né, que ele repete esse texto, né, de uma outra, né, escrevendo de uma outra forma, mas ele reescreve esse texto lá no livro de Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 2. Olha só. Primeiro, né, foi lá atrás no livro de Êxodo, e agora, né, onde Deus estava dando, né, os mandamentos, dando as ordens, né, para o povo, para Moisés, para Abraão e para todo, né, aquele povo. E agora Deus, ele vem, e aí aqui no Novo Testamento, Paulo, né, no livro de Efésios 6, 2 e 3, ele diz assim, olha: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Amém? Glória a Deus. Você entendeu isso? Você compreendeu isso? Se você compreendeu, está assistindo aí, né? Fala aí, ó, eu compreendi, né? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí complementa: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém? Aleluia. Amados, é um mandamento com promessa. Existe uma promessa nesse mandamento. Amém? Então, honra me faz ter vida longa, amado. E acima de tudo, ainda me dando bem. Amém? Então ele fala assim: honra teu pai, honra tua mãe, né? Porque esse mandamento com promessa, se você honrá-lo, existe já uma promessa definida por Deus, amado. Não é o seu pai, não é a sua mãe, mas é Deus que está te dando essa promessa na tua vida. E aí ele fala assim: você vai viver bem. Então, olha só, eu vou ter vida longa e vou viver bem. Amém? Louvado seja Deus, porque o problema é ter vida longa e viver mal. Aí não dá certo. Então, amado, a honra, ela te faz você ser bem sucedido, amém? Ela te faz você ser bem sucedido. Sabe por quê? Porque quando eu faço isso em casa, né, eu me dou bem em casa, amém?
Todo filho, né? Isso é uma palavra para os filhos aí. Filhos, se você honra seu pai e sua mãe, se você faz bem, né, na sua casa, você vai receber favor de Deus lá na sua casa, porque existe uma promessa aí, né? Honra pai, né? Vai receber favor dos seus pais. Se você os honra, vai receber favor dele. E isso é um exercício, porque é o que você aprendeu lá, você vai fazer lá fora. Então, aquilo que você aprendeu na sua casa, você vai fazer lá fora. E a última coisa, né, tudo que você plantar, amado, a palavra de Deus diz que você vai colher em nome de Jesus. Amém? Tudo que você plantar, amado, você vai colher. Sabe, honra é, como eu disse, né, o mandamento ele abrange todos, né, os atos de bondade, amado. Seja material, porque eu sei que você como pai, você ajuda seu filho, seja, né, com respeito, com obediência, porque eu sei que você, né, dá suporte na hora que eles precisam. Então, o pai é pai, mãe é mãe, sempre vai estar socorrendo os filhos, amém? Então, sempre vai estar ajudando os filhos, não importa, né, a circunstância, não importa muitas vezes o que aconteceu, nem como aconteceu, amado. Então, honra teu pai, honra tua mãe, né? Então, a honra, ela é algo fantástico na nossa vida, amado. E aí eu falo para você, honre, né, o seu pastor, sabe, dê valor para aquele que te ensina, né, a gente tem falado sobre isso, então, dê valor para aquelas pessoas que te ensinam, sabe, alguém que te ensina alguma coisa, mas ensina coisa boa, mano, porque coisa errada você aprende fácil, coisa errada você acha em qualquer lugar, né, mas as pessoas que te ensinam, que te aconselham, né, coisas que vão fazer você ir para frente, mano, sabe, que vão fazer você crescer, que vão fazer você, né, avançar, que vão fazer você governar, amada. A palavra de Deus, nossa, é governo de Deus, é entregar a tua vida. E você só vai conseguir governar a terra, ou Deus só vai governar, né, através da tua vida, quando você aprender a dar honra, amada, aquilo que é devido, sabe, aquilo que é necessário. Né? Quem você honra é quem transfere e te abençoa. Amém? Quem você honra é aquele que vai te abençoar, é aquele que vai transferir a bênção, né, na tua vida. Era interessante porque eu estava vendo aqui, aí lembrei ontem, né, de uma passagem onde Noé, né, tá lá numa história aí, tá aí numa história acontecendo aí na televisão, e aí Noé, ele tem um momento lá que ele se embriaga e um dos filhos dele o vê, né, numa condição e desonra, né, o pai dele porque vê o pai nu. E aí existe a desonra. E a palavra de Deus, amada, ela é tão forte, porque o que acontece? O que Noé faz com o cão? Noé, ele amaldiçoa o filho de cão, que é Canaã. Né? Então ele amaldiçoa, né, Canaã. Então ele fala assim, né, ele diz assim, olha, maldito seja Canaã, servo dos servos, servos dos seus irmãos. E disse, bendito seja, né, Sem, que era o outro filho, o irmão, né, de cão, que vai, né, e Canaã vai ser seu servo. E depois ele fala, largue Deus a Jafé, né, as suas tendas, né, e também Canaã sirva de servo para Sem e Jafé. Então, olha só, amados, né, a maldição do pai, porque o filho, né, o desonrou. Isso era lá no início, lá no começo. Então, tome muito cuidado com aquilo que você, né, fala para o seu filho, com aquilo que você deseja para o seu filho. Então, quem você honra é quem vai transferir e abençoar a tua vida, amado, né? Lembra, para nós encerrarmos, né? Lembra, algum tempo atrás, alguns ainda até praticam isso, quando antes de você deitar, você falava, benção mãe, benção pai. Então, por que você pedia? Né? Isso era muito comum, né? Na minha família era muito comum isso. Nós pedíamos a bênção, né, dos nossos pais para dormir. Por quê? Porque nós honrávamos eles e a gente queria, né, que ele nos abençoasse, porque existe uma promessa aí, amado. Existe uma promessa de bênção na sua vida, sabe? Então, a mão que eu beijo, amado, a mão que eu honro, né, é a que me abençoa e ela transfere unção para a minha vida, sabe? Transfere. Aqui, Noé, nós vemos uma situação, né, triste, porque, né, a nação de Canaã, né, do filho de cão, acaba sendo amaldiçoada. Então, mas aqui eu estou falando para você, né, honre, você vai ser feliz na terra. Portas vão se abrir sobre a tua vida, você será bem sucedido, né? É graça ao teu favor, amado. Deus já prometeu que você vai ser abençoado. Então, aprenda, né, a honrar, né, a dar honra àqueles que merecem honra, né? Deem o devido valor a quem merece
em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Quero orar contigo, né? E amanhã estaremos aqui novamente, né? E no domingo, né? No último dia, lá presencial na igreja, em nome de Jesus. Pai, te damos graças, Senhor Deus. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus que cuida de nós, ó Pai. Por isso te honramos, Senhor Deus, nessa noite. Te damos a devida honra, Pai, porque sabemos que existe uma promessa, Senhor Deus, na nossa vida. E cada um que está ouvindo ou nos assistindo, Pai, que o Senhor possa verdadeiramente, Senhor Deus, derramar da Tua graça. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus, se importar, ó Pai, com a vida de cada um, que o Senhor possa derramar da Tua graça, Senhor Deus, e do Teu favor na vida, Senhor Deus, de cada um, no nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.